com a Silvia Profumo, especialista em astrologia, constelação familiar e astrogenealogia, facilitadora de práticas de massagem de libertação emocional, aliadas a abordagens poderosas como Reiki, reflexologia e a respiração consciente, Rebirthing. Conduz mediações guiadas e sessões de hipnose, PNL. Utiliza ferramentas avançadas como mesa quântica, radiestesia e também barra de Access. Então, por favor, Silvia, boa noite, obrigada. Boa noite. Eu vou falar do medo. O nome é O Poder do Medo. Então, eu não vou falar aqui do medo comum e corrente, né? Medo de barata, medo de... esses medos comuns. Eu vou falar aqui do medo maior, né? Então, e também não vou falar agora de um medo, de como controlar o medo ou de entender o medo. E eu vou falar sobre a experiência de trabalhar com várias pessoas e o que eu vivi comigo e o que eu vejo cotidianamente em quase todas as sessões. Estão escutando bem todos? Estão vendo direitinho? Tá. Sim. Então, todos sabemos que o medo ultimamente vem aumentando muito. Aparecem medos que a gente nem conhecia. E sintomas associados ao medo, né? É uma situação assim, com uma proporção imensa. Principalmente, eu acho que foi depois da pandemia, né, que começou muito, muito mais forte. Então, também a mídia aumenta, traz informação, traz situações, também traz a situação de que a gente precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa ser valente, ousar, se adaptar às mudanças, e cada um tem seu tempo, né? Então, o que acontece com a informação de que o medo é uma coisa ruim? Eu já escutei muitas pessoas, muitas, xingando o medo, falando que o medo era a pior coisa do mundo e odiando o medo. E, dessa forma, como a mídia empurra para as pessoas ser valentes e todos escondemos nossos medos, a maioria esconde os medos, nem quer olhar para eles, como se fossem desaparecer, porque a gente não está olhando. Então, acontece que colocamos na sombra. Falar de nossos medos é algo frágil, é algo ruim, a pessoa se torna menos. Então, colocamos os medos no subconsciente. E não queremos olhar, e aí vamos colocar isso como destino. Uma frase de Jung é que tudo que não queremos olhar acaba se tornando nosso destino. E outra frase dele, que tudo que a gente nega te subordina. E tudo que a gente aceita te transforma. Então, precisamente isso. É algo que eu tenho feito muito comigo, inclusive nesse momento, aqui agora. Para estar aqui hoje, eu tive que vencer muitos medos. Porque eu tinha muito medo de falar em público, muito medo de subir em um palco, e eu descobri que, indo bem devagar, fazendo várias práticas pequenas, e me conectando desde um lugar amoroso com o medo, eu consegui perceber que tem um grande valor, que o medo nos impulsa também. Então, e o que eu quero falar também aqui, que é sumamente importante, é que o medo é maior que nossa história, é maior que nossa experiência. O medo é familiar, o medo é ancestral. E geralmente ele está conectado com situações de nossa história familiar. Por isso mesmo é que a gente não quer olhar.
porque muitas pessoas negam o acontecido lá atrás ou esquecem, né? Então, e a situação que eu quero trazer hoje são os passos que eu tenho visto através da astrologia, né, do trabalho com famílias e do trabalho com as constelações familiares, que iluminar, né? Colocar luz, olhar. As constelações familiares, quando tem uma constelação, seja grupal ou seja individual, quando tem essa dinâmica, quando um olha ao outro, está dando reconhecimento. Então, se a gente está dando reconhecimento, a gente está dando luz a isso que de uma forma bem, de uma forma circular, de uma forma cíclica, se compensando na nossa vida. Porque muitas questões que a gente tem são ancestrais. E os medos, muito, muito mesmo. Eu tenho visto muito isso. Então, eu tenho aqui uma experiência minha, que eu tinha muito, muito medo de dirigir, e já tinha feito muitos cursos de autoescola, e eu não conseguia, e brincando, tipo, eu tenho que olhar para o medo, eu tenho que ter por trás desse medo. E uma coisa que eu fiz, e que eu acho que é muito interessante, é brincar, falar, colocar um nome, dar como uma... Quando a gente brinca com algo, a gente tira a gravidade, deixa de ser tão grave. E aí, como experiência, coloquei ele como copiloto. Falei para meus filhos, quando saía a praticar, sentem-se atrás e coloquei o medo de lado e eu ia falando com ele. Eu olhando para ele e falando com ele. Então, agora, vamos sair juntos. E foi assim, brincando, que foi diminuindo a força do medo. E consegui tirar a carteira, né? Então, mas isso é um simples exemplo, né? Então, tenho visto muito que as pessoas têm um medo muito profundo de situações que aconteceram na família e vem se repetindo ao longo da vida dela, de diferentes formas. Então, o que eu trago aqui é um passo a passo que não é algo que tem que ser assim, mas o que eu venho vendo que pode funcionar, que tenho aplicado em mim e tenho aplicado em várias pessoas com as que eu tenho trabalhado. Então, a primeira eu formei uma sigla que se chama DOAR, né? Doar luz, doar amor para isso que está incomodando. Então, a letra D significa deixar de culpar aos outros e tomar responsabilidade sobre nossos medos. Porque eu vejo que muitas pessoas culpam ao marido, ao chefe, ao pai, à irmã, colocam a culpa, e quando estamos colocando a culpa, a gente não tem responsabilidade. São nossos medos, se bem podem ser familiares ou ancestrais, são nossos medos. Cada um tem um medo específico, conectado com o próprio destino, a própria história. Então, a primeira, a letra D, da sigla DOAR, é deixar de culpar os outros e tomar a responsabilidade do que é nosso. Ninguém pode olhar para o medo por nós, é nosso. Então, tomar atitude de responsabilidade, então deixar de culpar os outros. A letra O, de doar, é olhar para dentro. Olhar para dentro, ter momentos de silêncio, ter momentos de conexão interior, meditar, e não só olhar para dentro, sino olhar para a nossa história, e principalmente para repetições, porque o medo se conecta com coisas que repetimos na nossa vida e com coisas que se repetem na história familiar. É muito comum coisas que nos acontecem na nossa vida que temos muito medo, tipo de quebrar na empresa, de ser abandonado, vem conectado
conectadas com histórias de nossos ancestrais. Então, fazer terapias, fazer sessões de constelação familiar e tudo que está agora sendo tão bonito colocado na humanidade, né? Porque nessa situação tem uma grande informação. Então, a próxima letra, que é a letra A, da sigla doar, é aceitar. Sem aceitar, não podemos mudar. Como falou Jung, né? O que nega te subordina e o que aceita te transforma. Através da aceitação, podemos abraçar, acolher, incluir, que é uma das palavras mais bonitas, porque tudo que a gente exclui, a gente atrai com mais força. Essa é uma fala das constelações familiares, uma base, né? Aquele ancestral que foi excluído por medroso, de repente, né? Vai ser trazido de volta nas gerações futuras, porque tudo precisa uma compensação, né? Um equilíbrio. Na vida, a vida é equilíbrio. Então, aceitar o medo, aceitar as repetições, aceitar e abraçar, acolher e incluir. Isso é muito interessante, porque detrás desse acolhimento podemos acolher também os dons que a gente tem, e o que o medo traz, que também é impulsar, né? Então, e a letra R é de ressignificar. Situações da nossa história onde a gente tem medo, tentar fazer de outro jeito, fazer de diversos jeitos, ressignificar nossa vida, né? Fazendo, tentando, sendo responsáveis com essas áreas onde a gente teve situações que se repetiram, né? E que temos medo. Negar e esconder só aumenta, só aumenta. E como seria se ressignificar? Honrando nossa história, o que a gente conseguiu fazer, porque tem algo perfeito na vida, e todas as situações que vivemos são perfeitas para a nossa evolução. Então, honrando nossa história, a história de nossos pais, a história de nossos ancestrais, para poder fazer diferente. Porque sem honrar, tendo a atitude de isso foi uma coisa horrível, eu vou fazer diferente porque hoje eu tenho inteligência, porque hoje eu tenho outro estilo de vida, aí seria desonrar a história dos antepassados, e nós estamos hoje aqui, e somos o que somos graças a eles, e graças a cada pessoa que passou por nossa vida, cada mestre, cada pessoa que de uma forma ou de outra nos ensinou. Então, e honrar a Deus, né, e a vida por cada experiência. Então, o que eu quero fazer agora é trazer uma dinâmica, um exercício para colocar uma dessas dicas que eu passei, uma dinâmica para poder trabalhar isso, né? E colocar em prática, porque tudo que fica na mente, na fala, tem uma força, mas quando a gente traz na emoção e vive no corpo, isso se torna muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais benéfico e muito mais potente. Então, eu vou convidar a todos vocês a se sentar bem confortavelmente e colocar os pés no chão, sentir os pés no chão, sentir os pés apoiados, conectando com a terra, e respirar profundo, sentindo o ar que entra no nariz, levando esse ar para o centro do peito, se conectando profundamente com o corpo, e sentir o corpo aqui agora presente, estando presente no corpo. Sentir que nossa mente tem como um reprodutor, onde a nuca é onde a gente tem depositado todas as nossas memórias, e na frente, nossa tela mental, nossa frente, nossa mente, é um telão como um cinema.
Então, agora, cada um visualiza nessa tela mental o medo como uma energia. Deixa chegar a imagem que servir. Visualiza na sua mente o medo como uma energia bem grande e poderosa. E aceita e acolhe o que vier como imagem. Se não vai nada, respira, se conecta com o corpo e sinta no corpo quando você expressa ou traz a energia do medo. Visualizando na sua mente e sentindo ao mesmo tempo no corpo. Onde é que você está sentindo agora seu corpo chamar a sua atenção? O que você está sentindo? Onde? Como? Respire e sinta seu corpo. Se dê esse tempo de visualizar, seja uma cor, seja uma figura, ou sentir no corpo. E se, por acaso, não chegar nada, visualize a palavra medo na sua mente. E fica aí uns instantes, se conectando com o seu corpo. Que ele faz, que você sente, que vibra agora em você. E nesse momento que você está olhando para isso, reconhecendo a importância e o poder, você vai escutar a frase que eu vou falar e cada um vai repetir em voz alta ou mentalmente. Olhando para essa figura ou para a palavra, com total respeito e amorosidade, vai falar. Eu vejo você, medo. Eu te vejo. Você é importante. Sinta seu corpo. Escute seu ser interior. Registre e se permita sentir agora. E sinta agora que, além de ver o medo, você pode falar: vejo vocês. E sinta. E nessa frase está vendo todas as pessoas e situações de seu clã, da sua ancestralidade, que sentiram medo e que foram excluídos, ou situações que foram excluídas, conectadas com o medo. E agora, respirando profundo, conectando as duas mãos, colocando as duas mãos no centro do peito, vai respirar bem profundo. Visualizar uma cor verde, sentindo que sua mente traz equilíbrio, esperança, amor. E sentindo os pés bem apoiados no chão, vai sentir que atrás de você, do lado direito, tem toda a linhagem paterna e do lado esquerdo toda a linhagem materna. E sentindo as mãos no coração, sentindo o calor e o batimento de seu coração. Sentindo que todos os seus ancestrais atrás de você estão felizes. Porque você acolheu, integrou,
algo que eles não quiseram e não conseguiram olhar. Respire e sinta o apoio e a bênção e a permissão que vem através deles, a força para vencer os desafios que vêm através deles. Eles estão torcendo por você. Estão felizes porque você acolheu, integrou, incluiu no coração o medo. E ele agora é seu aliado. E agora, respire profundo e visualize um sol na sua frente, como quando está amanhecendo. Se conecte com a força da luz e as infinitas possibilidades da vida na sua frente. E toda a força de seus ancestrais atrás. Te abençoando, te dando a permissão de ir em frente. Respire profundo, vai soltando as mãos do lado do corpo, sentindo os pés bem ancorados no chão. Respirando profundo e suavemente. No seu tempo, vamos abrindo os olhos e voltando aqui e agora. Muito mais leves e conectados com vocês.